Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento. Hoje eu recebo no estúdio a analista educacional da Secretaria de Estado da Educação, Tatiana Xavier, e o professor e pesquisador Eduardo Mortimer, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ambos fizeram parte da Comissão de Análise das Diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, tema do debate desta edição de hoje. Nós vamos discutir as referências e as principais orientações que serão normatizadas neste documento e que pretendem tornar igual a base de ensino nas escolas das redes privadas e públicas de todo o país. Mas antes, vamos acompanhar uma apresentação sobre as principais propostas dessa normatização. O que é a Base Nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do CONSED e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Boas-vindas, professor Eduardo. Boas-vindas, professora Tatiana. Bom, nós vimos aí, um conjunto, de informações sobre a Base Nacional Comum Curricular. Mas eu gostaria de perguntar primeiro para vocês o seguinte: do que trata a Base Nacional Comum Curricular? Olha, essa base é uma tentativa já de dar uma certa homogeneidade aos currículos brasileiros. Porque até então, por exemplo, você tem os PCN, que é o que está válido. Os parâmetros curriculares nacionais, não é? Exato. Esses parâmetros curriculares nacionais, eles estabelecem de forma muito aberta essas possibilidades do currículo. Mas já há algumas coisas que a base, de certa forma, nas ciências onde eu participei,
eu participei até a segunda versão, né? Que depois houve... A professora Tatiana também participou, até e na segunda, história, no caso, na né? história. E eu participei em ciências. Então, nós participamos até a segunda versão. A partir da terceira versão, acabou o nosso contrato, nós não fomos mais chamados, chamaram outra equipe, né? Então, houve uma mudança. Ok. A terceira versão ainda não é a definitiva? Não, ou... é a versão final, mas ela está sujeita à aprovação do Conselho Nacional de Educação. Então, ela pode ainda mudar. Sofrer modificações, Isso, não é? Isso. Então, quer dizer, essa base, o que ela coloca? Ela coloca uma base de conteúdos e de procedimentos que são comuns a todo o país. Então, isso vai servir de base para a elaboração dos currículos. Ok. Então, o currículo não vai ser igual, com certeza, o currículo da Amazonas, por exemplo, não vai ser igual ao de Minas Gerais. Você tem... Mas, pois é, como é possível isso? Se a ideia é estabelecer uma base comum que vai orientar, então, não é, a produção curricular, não é? Essa base comum, ela não será a mesma para todas as regiões do país? A base é a mesma, mas o currículo é feito a partir dessa base. Quer dizer, o currículo ele prevê a contextualização, por exemplo, a contextualização histórica, cultural. Sim. Então, nessa contextualização, você tem um contexto no Amazonas que é bem diferente do contexto do Rio Grande do Sul, então, por exemplo, você vai aqui, quando você for usar questões produtivas para dar exemplos e tal, você vai, por exemplo, basear nessa questão da mineração, que é muito forte em Minas Gerais, que afeta o meio ambiente profundamente, né, e que já provocou desastres e tal. E no Amazonas você vai ter outro tipo de lógica. Então, eu acho que, nesse sentido, a base ela fornece uma base comum, mas a partir dessa base comum, os currículos serão diversos. A gente pode ir Tatiana. na origem da palavra. O que Sim. é a base, né? É a sustentação. Então, é dizer que nós teremos nos currículos nacionais uma sustentação comum. Então, vai ter uma diferença entre eles, sim, porque a base representaria em torno de 60% Dos conteúdos? dos conteúdos, das habilidades, Isso, das a habilidades, serem das adquiridas competências. pelos estudantes. Sei. E 40% ficaria, então, para cada rede de ensino complementar da maneira como mais fosse adequado à sua região, à sua realidade, né? Pois é, professora Tatiana, mas olha só, me parece, não é, que há aí um certo desequilíbrio, né? Se a base, ela vai, vamos dizer, conformar, não é? 60% dos conteúdos, 60%. O currículo é que seríamos, que seria, vamos dizer, a peça flexível, não é? Que vai se adequar a realidades regionais, escolares e tal. Esse desequilíbrio, ele não, eu diria assim, ele não engessaria, não é? A própria base, aquilo que a gente falava antes, né? Quer dizer, no currículo que você vai ver as especificidades. Mas 70% que está no currículo vai ser definido pela base comum curricular. Acho que essa é a tentativa de realmente, pelo menos em todo o Brasil, você ter uma homogeneidade, né, sem deixar de abarcar as especificidades de cada local. Então, terá uma parte fixa, que é a base. Que são esses 60%. Esses 60%. Mas os 40% dos currículos, eles, então, terão aí essa possibilidade de abarcar essas diferenças. O que se costuma dizer muito é o que a base, ela traz o que fazer. E caberá aos currículos dizer o como. Ou seja, fazer. O caminho será traçado pelos currículos. Pelos currículos. Mas o conteúdo será aquele. Né, da base nacional. Como é isso em ciências, professor? Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente situar é essas mudanças que houve entre a segunda versão e essa terceira versão, né? Então, por exemplo, em ciências, nós tínhamos na segunda versão, nós tínhamos 4 eixos que definiam por onde passavam os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem continuam lá na base, né? Mas os eixos, eles explicitavam aonde deveria entrar o objetivo. Então, tinha um eixo que era o conhecimento conceitual, que é o conteúdo, né? Tinha um eixo que era investigação, práticas de investigação. Tinha um eixo que era
contextualização histórico e cultural, e tinha um eixo que era linguagens. Então, com isso, você assumia explicitamente que você tinha que fazer um eixo de investigação, um eixo de contextualização, e com isso essas coisas apareciam no currículo. Agora, quando a gente dá uma olhada nos objetivos de ciência, eu acho que ficou muito mais conservador, porque está muito mais voltado ao conteúdo. Tem, é claro, no discurso sobre a base, tem a questão da investigação, mas a investigação não aparece em momento algum nos objetivos. Aparece alguma coisa de contextualização, mas também mais modestamente. Então, eu acho que com essa mudança, houve uma certa, para mim, voltou um pouco atrás do que seria, porque eu acho que uma coisa... Houve um retrocesso, nós poderíamos dizer assim. Professor, desculpe, eu vou te interromper, mas nós teremos que fazer um intervalo e voltamos já para continuarmos esta conversa.